Nesse vídeo aqui eu vou te falar quanto tempo que está levando para você tirar um visto de estudante. E a gente vai falar tanto de programas de inglês quanto de cursos de graduação e pós-graduação. Tem um nível de complexidade maior. A gente vai olhar para uma linha do tempo que tem as seguintes etapas. Primeiro, a definição do planejamento acadêmico. Segundo, o levantamento de documentação. Terceiro, a aplicação. Quarto, recebimento do I-20. Quinto, 10/160. Sexto, o agendamento da entrevista. Sétimo, a entrevista por si só. Vamos lá para o início. É óbvio que os prazos que eu vou conversar com vocês aqui, eles podem mudar, afinal você pode fazer sozinho, você pode fazer com alguma assessoria. Isso pode mudar não só as etapas que você faz, porque às vezes a assessoria vai trazer para vocês um grau de complexidade maior, para que vocês tomem melhores decisões e se preparem melhor também, mas também vai facilitar em outras etapas. Os prazos eles podem mudar aqui, vamos tentar conversar um pouco mais sobre isso. Primeiro, planejamento acadêmico. Vamos pensar em dois grupos aqui, inglês e pós-graduação e graduação. Quando eu penso no inglês, isso tende a ser muito mais simples. E aí eu estou pensando tanto no planejamento acadêmico como a estratégia da aplicação, porque são duas coisas que estão bastante relacionadas. A pessoa que vai estudar inglês, ela consegue fazer essa jornada inteira entre 3 e 5 dias. A pessoa que vai fazer uma pós-graduação, ela já tende a levar entre 4 e 7 dias. Sendo que algumas pessoas passam disso quando elas estão indecisas ainda, mas isso vale para os dois programas. Então, quando eu falo em planejamento acadêmico, aqui eu me refiro a entender qual é o teu objetivo acadêmico, o que você quer nos Estados Unidos, analisar quais são as opções que tem disponíveis para você, poder comparar as características financeiras e acadêmicas, etc., de cada uma delas, e tomar a decisão entre qual ou quais que você pretende aplicar. Na sequência, então, agora a gente vai para levantamento de documentação para poder fazer as aplicações. Quando eu falo de levantamento de documentação, para inglês eu estou me referindo principalmente a passaporte e extrato bancário. Quando eu penso agora em graduação e pós-graduação, aqui eu já estou olhando para a tradução juramentada de alguns documentos, como o próprio extrato bancário, certificados, etc. Estou falando de certidão de conclusão de ensino médio, até de conclusão da graduação, diploma também. Estou falando sobre carta para você fazer a aplicação, eventualmente até carta para bolsa. Então perceba que pós-graduação tem bastante complexidades adicionais. Vai envolver também o passaporte e algumas outras coisas, mas a pós-graduação tem mais etapas, é mais detalhado e as exigências da instituição, elas são um pouco maiores do que ela quer ver para poder tomar a decisão de aceitar ou não uma pessoa. O inglês, para documentação, normalmente as pessoas juntam em 1 a 2 dias. A graduação e a pós-graduação, entendendo que tradução juramentada é um serviço a ser contratado, equivalência de diploma, que é uma outra coisa que você vai precisar caso você vai fazer uma pós-graduação para poder mostrar que o teu diploma de graduação ou o teu tecnólogo mais pós que você tem no Brasil são equivalentes a uma graduação dos Estados Unidos. Então essa equivalência de diploma também é um serviço que você vai ter que contratar e também tem que receber de volta, é um tempo que você não controla. Então por mais que você possa ir trabalhando nas suas documentações em paralelo, somados aos tempos de serviços adicionais que você precisa saber, em que você primeiro traduz alguns documentos para depois ir fazer a equivalência de diploma, você pode pensar para pós-graduação num prazo de 5 a 10 dias de levantamento de documentação. Uma vez tudo isso reunido, a gente vai então agora para a parte da matrícula. No inglês as pessoas costumam aplicar para uma escola só, porque via de regra não tem muito problema. Se você tiver o extrato bancário e um passaporte válido, eles tendem a aceitar a pessoa. Então os aplicantes eles costumam aplicar para uma única instituição. O próprio processo de matrícula ele não tem motivo para passar de um dia útil. Quem está fazendo assessoria premium da Move tem ajuda para tudo isso. Então a gente pode pensar que a matrícula da escola de inglês ela leva um dia. Quando eu olho agora para cursos de graduação e pós-graduação, a matrícula e a análise por parte da universidade ela é muito mais complexa. Algumas instituições elas vão pedir até 15 dias úteis para poder analisar e te dar a carta de aceitação quanto à aprovação ou não. Então, por mais que tenham universidades que façam isso em 3 dias, aqui eu vou considerar o prazo de 15 dias, porque é na prática o que a maioria das instituições exige. Então, matrícula numa universidade é um pouco mais trabalhosa e é normal também que os estudantes apliquem, no caso das universidades, para 2, 3, 4, 5, para poder avaliar onde que foi aceito e poder tomar a decisão do que é melhor para si e para o teu projeto acadêmico. Lembrando, pessoal, que a gente está falando aqui sobre planejamento acadêmico em literalmente tudo o que eu falei até aqui. A assessoria premium da Move te ajuda e é a maior referência do Brasil. Nós somos a única empresa do Brasil que ela não busca fazer parcerias com universidades e depois tentar encontrar clientes para essas universidades. Então eles hiperconcentram as pessoas nos mesmos lugares de sempre porque eles vão ganhar comissão e vão se dar bem ali. A Move te manda para qualquer universidade dos Estados Unidos. A prioridade aqui não é se a gente vai ganhar comissão ou não. A prioridade da Move é que você tenha o melhor planejamento acadêmico possível, que ele esteja alinhado com os seus objetivos. Então a gente pode te mandar para qualquer um dos 50 estados americanos, qualquer instituição, desde que seja uma instituição confiável, que tenha credibilidade,
e que não vai te colocar numa armadilha, a gente pode te mandar para qualquer lugar, o que significa que com a gente você vai ter o teu interesse realmente defendido e você não vai ser empurrado para uma decisão que não é boa para você, mas sim para a empresa. Então, considerem isso. Além disso, nós temos estatísticas de empregabilidade, afinal, em cursos de pós-graduação você pode trabalhar legalmente dentro da sua área de estudo. Então, qual que é o índice de empregabilidade das universidades, qual que é a média da remuneração das universidades, e tudo isso pode te ajudar, se for um fator importante para você, a tomar a decisão de você quer caminho A, B, C, D ou E. E nós não temos limite de aplicações, então você pode aplicar para quantas universidades for, e isso é incrível, pode te ajudar bastante. Dando sequência, a etapa seguinte é o recebimento do I-20. O I-20 é o documento de matrícula, é o documento mais importante para o estudante internacional. É o que você vai usar para fazer sua entrevista no Brasil ou em outro país, e é o que você vai usar dentro dos Estados Unidos para poder provar que o teu status está legal. Lá vai ter o nome da universidade, várias informações, inclusive o quanto que você mostrou de grana, quando que começa, quando que termina o seu programa que é, etc. Esse é o documento central e que significa que sim, oficialmente você está caminhando para se tornar um aplicante de um visto de estudante. Escolas de inglês, eles tendem a fazer isso em 3 dias úteis, universidade, eles tendem a fazer isso também em 3 dias úteis, uma vez que eles te aprovaram. E aqui a gente encerra a parte do planejamento acadêmico e agora a gente olha a parte documental. Quando falo em documental, existe um formulário que ele serve para aplicantes de visto de estudante chamado DS-160. É um formulário super extenso em que você precisa colocar suas informações e isso vai ser usado para você enviar para o governo americano e vai ser a base da sua entrevista e das perguntas que vão ser feitas a você. Se você estiver fazendo essa assessoria premium da Moove, você vai ter toda a ajuda aqui, você já vai ter tido uma estratégia lá do início pensada em como que ela vai ser otimizada para esse momento, porque ele é um documento que não aceita erros, ele tem que estar perfeito. E a gente coloca 4 revisões dentro desse processo para o pessoal que está fazendo programa de estudo de inglês, ou de graduação, ou de pós-graduação. Então, é uma camada extra de segurança muito grande. Uma pessoa normal, ela pode chegar e fazer a aplicação por conta própria, sem problema. Naturalmente, ela não vai ter o senso crítico, não vai saber como que as coisas se encaixam, não vai ter a referência de dezenas de milhares de clientes anteriores para poder entender se aquela forma de explicar o projeto é a mais eficiente ou não. É óbvio que na Moove a gente sempre trabalha com a verdade, mas nós entendemos quais são as formas que você pode contar a verdade que são mais ou menos eficientes. E tudo isso é incorporado dentro do processo do cliente, da família. Eu posso considerar também que quem está fazendo esse processo sozinho pode não ter tanto conhecimento. A pessoa vai ter que procurar, ver vídeo no YouTube, entender qual que é o link que usa, como que preenche, o que coloca, não sei salvar, deu problema, como que eu pago. Então tem N coisas que podem acontecer aqui que podem fazer o período ele estender. Mas via de regra é possível que uma pessoa que está fazendo sozinho, lembrando que é um formulário para cada pessoa da família, ela leva de 2 a 5 dias para poder cuidar disso. Quem faz com a Moove, normalmente, como vai ter muito mais ajuda na parte do preenchimento, vai inserir essas informações num documentozinho nosso, que já é super automatizado para otimizar para vocês, não ficar preenchendo campos repetidos, etc. Então ele é muito mais direcionado e mais rápido, então as pessoas elas tendem a preencher em 2 dias. Mas depois de feito isso, vão entrar também um período de revisão, que vai normalmente mais uns 2 dias, porque são várias pessoas que vão revisar esse documento. Primeiro a família, depois o Visa Manager, depois o especialista em DS-160, enfim. A gente vai ter algumas instâncias de revisão aqui que tende a levar mais 2 dias, isso é uma camada de segurança extra. E por fim, 2 dias adicionais, que é para poder traduzir isso daqui para inglês, colocar no site do governo americano, depois revisar tudo de novo para ter certeza de que o que vai ser enviado está certo. Então, clientes da Moove, eles tem uma jornada mais fluida, mas também mais criteriosa a nível de análise de revisão. E esses prazos que eu falei aqui, eles valem tanto para inglês quanto para graduação e pós-graduação. Uma vez que você envia da 160, aí você vai ter que fazer o pagamento, e se você pagar no cartão, por exemplo, ele já libera na hora o agendamento e você vai agendar. O legal aqui é que esse agendamento, ele tem sido super rápido para o visto de estudante, mais até do que para turismo e negócio. Então é normal que as pessoas, dependendo da cidade, consigam agendamento para 5 a 10 dias para frente. Às vezes nem é tão interessante que se faça tão rápido, porque você precisa se preparar para esse processo. Mas sim, você já consegue agendar para a semana seguinte, por exemplo. Lembrando aqui que quando eu falo em agendamento, nós temos 5 cidades: Rio, São Paulo, Brasília, Recife e Porto Alegre. Recife e Porto Alegre, eles têm um único agendamento onde você vai colher digital, tirar foto e vai fazer a entrevista. Já Rio, São Paulo e Brasília, eles têm 2 agendamentos. Um é no CASV, para foto e digital, e o outro é a entrevista. São 2 locais diferentes, inclusive, e 2 datas de agendamento diferentes. Tem gente que marca para o mesmo dia, o recomendado é que você marque para 2 dias seguidos, porque muitas vezes dá dor de cabeça no CASV, a pessoa fica tensa ou atrasa, aí prejudica a entrevista. Então, o ideal é que você tenha um tempo para resolver um, depois vai para o dia seguinte resolver o outro. Então, vamos considerar
considerar que tanto para inglês quanto para graduação em pós, o tempo de agendamento ele está variando entre 5 e 7 dias, mas pode ser recomendado que você agende uns 10 dias para frente para você poder inserir a preparação para a entrevista. E aí entra a preparação para a entrevista por si só, que na minha opinião é a etapa mais crítica de tudo isso, afinal você pode ter feito o melhor planejamento acadêmico, ter sido mais atencioso possível no D160. Se você não fizer uma preparação incrível, você não vai saber explicar o teu projeto, vai gaguejar, vai ficar nervoso, vai dar respostas ruins, ou longas demais, e prolixas, ou curtas demais, e vai acabar sendo prejudicado e tendo visto negado por falta de preparação. É aqui, inclusive, que muitas pessoas que contratam a Moove depois de ter tido negativa, mais se surpreendem. Claro que também tem um planejamento acadêmico e tudo mais, mas quando as pessoas olham e falam assim, caramba, cara, se eu soubesse o quão despreparado eu tava pra entrevista quando eu fiz a primeira vez, eu talvez tivesse cancelado, mas eu não sabia, e tô aprendendo agora como que eu podia ter me preparado melhor. Então a Moove, pra quem não sabe, tem literalmente o melhor processo de preparação pra entrevista do Brasil. Ele é hiperrealista e as pessoas se preparam pro pior cenário. Se ele vier, ela tá preparada. Se ele não vier, ela tava tão confiante de que não tinha nada que podia surpreender que ela vai tranquila. Não sei se você já viu entrevistas com clientes da Moove do passado, nós temos talvez 150, 200 entrevistas longas no YouTube já postadas, mas eles sempre falam, 100% deles, que a simulação de entrevista foi um momento de maior choque, que é quando você pega todo o planejamento acadêmico, toda a estratégia da 160 e coloca tudo aquela prova num contexto hiperrealista de entrevista. E é aí que muita gente vê que, caramba, eu não sabia como responder isso, eu não sabia como ser eficiente em responder isso, porque uma mesma verdade ela pode ser explicada de diferentes formas. Eu posso chegar pra você e contar uma história de que eu comprei um carro. Ou então imagina que a gente está começando a conversa do zero. Eu posso falar que eu comprei um carro azul. Agora imagina que a gente está começando a conversa do zero de novo. Eu posso falar que eu comprei um carro para minha esposa. Agora imagina que a gente está começando a conversa de novo. Eu posso falar que eu comprei um Honda para minha esposa. Vamos do zero de novo? Eu posso falar para você que eu tô querendo trocar o carro da minha esposa por um Toyota. E a verdade é que tudo isso pode ser verdade ao mesmo tempo. Eu posso ter comprado um Honda azul para minha esposa, que ela não gostou porque o encosto do banco não era legal, agora ela quer trocar por um Toyota. Mas numa entrevista eu não tenho tempo de falar tudo isso. E se eu não entender qual é o caminho mais eficiente de eu explicar esse projeto, eu vou me prejudicar. Triste de ver que mesmo programas de pós-graduação que estão com índice de aprovação absurdo em 2025, 2026, o índice subiu bastante em comparação a 2023, 2024, assim, está aprovando num patamar que nem nós achávamos que era possível. Mas mesmo num programa super valorizado, vocês não têm noção na quantidade de pessoas que têm procurado a Moove depois de negativo. Ou porque fizeram com outra empresa, que é o que a maioria acaba vindo, ou então pessoas que fizeram sozinho. Normalmente quem faz pós sabe que é mais complexo, sabe que tem mais etapas e já busca ajuda de forma geral. Muitas pessoas não conheciam a Moove, fazem a aplicação, são negadas. Nós temos, inclusive, dezenas de clientes que nós ajudamos a reverter negativas que vieram de outras empresas e a gente percebe que as reclamações sempre são as mesmas. Olha, nos empurrar. Isso aqui vale tanto para inglês quanto para pós-graduação, que nos empurraram para a entrevista, deram meia dúzia de instruções lá genéricas que qualquer um conseguia achar na internet, e quando eu cheguei lá eu descobri que a realidade era outra. E aí quando a pessoa fez a preparação da Moove, é muito comum a gente ouvir, caramba, se eu tivesse feito a aplicação com vocês, talvez o resultado tivesse sido diferente desde a primeira vez. E isso acontece de verdade, literalmente, o tempo inteiro. Bom, voltando para a preparação de entrevista, tanto para inglês quanto para graduação e pós-graduação, o tempo ele é o mesmo. E aí tem pessoas que estão fazendo sozinho e pessoas que estão fazendo com a nossa assessoria da Moove. Quem faz sozinho, muitas vezes as pessoas nem fazem preparação direito, elas só confiam que elas vão chegar lá e falar a verdade, está resolvido, mas eu já provei para vocês que tem formas diferentes de você falar e só falar a verdade pode não ser suficiente, porque a pessoa ela pode não entender que aquele é o ponto forte dela, que ela precisa encaixar proativamente em alguma resposta, e aí ela fica só respondendo o que foi perguntado de forma objetiva e curta, não dá elementos e acaba sendo negada. Então aqui a gente pode ter pessoas que se prepararam de 0 a 5 dias, mas é difícil ver alguém que faz uma preparação mais longa do que essa. Só que essa é uma etapa que ela não vai somar ao tempo do processo, porque ela é feita em paralelo à espera da entrevista. Agora com a Moove, essa preparação ela costuma levar de 5 a 10 dias. Para estudar inglês nos Estados Unidos você tem uma simulação. Por graduação ou pós você tende a ter 2 simulações, sendo uma em português e outra em inglês, ou então mesclado as duas, de acordo com o que a gente entender que é o que está acontecendo com maior frequência nas entrevistas atualmente. E isso tende a levar as pessoas para um nível de preparação muito grande, então vocês podem pensar entre 5 e 10 dias acontecendo em paralelo ao agendamento. Se a gente for juntar todas essas etapas, entendendo que algumas coisas acontecem em paralelo em comparação a outras, nós temos um range aqui de tempo que você deve levar tanto para inglês quanto para graduação e pós-graduação. São 2 grupos distintos. Lembrando, esse período ele pode variar de acordo com muitas coisas. Pessoas de pós-graduação, por exemplo, podem travar na documentação, podem travar na prova de inglês, que acontece junto na etapa de documentação, podem travar na escolha da instituição. Também pode acontecer com quem está estudando inglês, que pode ficar com dúvida em relação à instituição, querer pesquisar mais, enfim. Então tem N coisas que podem atrasar, problemas pessoais que pausem o serviço, enfim, N coisas. Mas de maneira geral, uma mentoria fluida, sem travas. Se for inglês, ela tende a levar de 19 a 26 dias úteis.
Se for pós-graduação, entre 43 e 49 dias úteis. Percebe que você consegue mais ou menos um mês estar preparado para o inglês. Se você tiver urgência, é possível encurtar bastante esse período. Nós já tivemos pessoas indo para entrevista de inglês com 12 dias do início da assessoria premium da Moove. Super raro, até não recomendado que você pule etapas, mas às vezes é urgente. A pessoa tem um programa para começar, tem uma janela de oportunidade no trabalho, por exemplo, e não pode usar outro período, tem que fazer agora. Então pode acontecer, pode saber você então que dá para ser em menos de um mês e pode até encurtar para 12 dias. O contrato da Moove é de 4 meses, então percebe que de um mês para 4 tem muito tempo aqui do programa para inglês para você se planejar. Pós-graduação, então, você percebe que em mais ou menos 2 meses uma pessoa que fez o processo de forma fluida e não travou consegue finalizar o processo. Esse é um prazo realista, via de regra as pessoas têm levado entre 2 e 3 meses para poder viver essa jornada inteira. Naturalmente tem pessoas que estão querendo desenvolver mais o inglês para poder fazer a prova de proficiência, esse prazo ele pode subir bastante. O contrato da Moove para o curso de graduação e pós-graduação ele é de 1 ano. Isso dá bastante segurança para a pessoa, de saber que ela vai ter tempo para lidar com imprevistos num processo que ele é mais complexo. Se perder a janela de aplicação agora, pode aplicar depois, enfim, tem bastante tempo de contrato para a pessoa não precisar se preocupar. Inclusive, na nossa assessoria Premium F1 Professional, que é para cursos de pós-graduação, por exemplo, com foco em viver uma jornada profissional em paralelo, nós oferecemos curso de inglês gratuito preparatório para a prova do Duolingo, que é a prova de proficiência, que a maioria das instituições aceita e que é mais acessível, mais barata. Nós fornecemos uma mini consultoria individual ali de carreira, onde você tem o teu currículo traduzido para mecanismos de busca de inteligência artificial, que é o que as empresas usam hoje para poder analisar candidato. Você tem um planinho de carreira feito especificamente para você. Você também participa de live mensal, de tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho, e uma live inicial quando você entra só sobre conteúdo. Esses são só alguns dos benefícios da Moove, que é a única empresa do Brasil que tem parceria com o time de ex-agentes consulares, que inclusive já treinaram o nosso time interno em relação a algumas informações que a gente não compartilha na internet, mas que são utilizadas para aumentar a chance de sucesso dos nossos clientes, por entender como que eles pensam e o que eles veem, o que eles acessam. Que também é a primeira empresa do mundo a lançar uma inteligência artificial de vistos e intercâmbio, onde naquela parte de estratégia nós cruzamos todos os dados do novo cliente dentro da nossa IA, comparando com os dados dos clientes anteriores para entender qual a melhor jornada acadêmica para eles, o que eles têm de ponto forte, ponto fraco, enfim, super detalhada e traz um resultado muito, muito inteligente e estratégico para a tomada de decisão do próprio estudante. Então tem muita coisa legal que a Moove faz e que você pode ter do seu lado. Se você quiser ter a nossa ajuda, clica aqui no link da descrição, preenche o formulário rapidinho. Você vai cair no WhatsApp, você vai falar com o nosso time, você vai poder marcar uma reunião por videoconferência se você quiser, para poder falar sobre o seu projeto, contratar a Moove, ter a nossa ajuda que vai te dar uma diferença gigantesca na sua preparação. O que a gente pode prometer, e isso é uma coisa que eu garanto para todos os nossos clientes, é que com a ajuda da Moove, você vai chegar no dia da entrevista com a sua melhor versão. Isso é 100% garantido, porque nenhuma empresa coloca tanto esforço e energia em ajudar as pessoas a se prepararem como a gente coloca. Beleza? O link tá na descrição, tá no comentário fixado, é só você falar com a gente. Então é isso, pessoal, eu sou o Cris, e aqui na tela eu tô deixando uma outra entrevista, inclusive, que foi feita com a ex-agente consular, tirando dúvidas sobre alguns mitos que as pessoas falam no Brasil e explorando um pouco disso, o que é verdade, o que é que não é, e como que é o lado deles também. Muito interessante, você não vai ver outro conteúdo no Brasil a respeito disso, só com a Moove, beleza? Então é isso, pessoal, um grande abraço, boa sorte na jornada de vocês, que Deus os abençoe e até mais.